O Brasil entrou na mira do terrorismo tarifário promovido pelo Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos assinou um decreto sobre taxando em 25% a importação de aço e alumínio em todo o mundo. É uma medida para tentar fortalecer a produção interna dos Estados Unidos. O Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, atrás só do Canadá. Ano passado, as siderúrgicas nacionais venderam 4 milhões de toneladas do produto, gerando uma receita de 3 bilhões de dólares. O governo brasileiro ainda não se pronunciou oficialmente sobre a sobretaxa, mas antes do Trump assinar a medida, o Lula já tinha prometido agir guiado pela política da reciprocidade. Em outras palavras, passaria também a sobretaxar os produtos importados dos Estados Unidos. Se a taxação contra o aço se confirmar, o Brasil vai precisar encontrar novos mercados. Hoje, os Estados Unidos consomem 48% da produção do aço brasileiro. O parceiro mais provável seria a China, a segunda maior superpotência do mundo e com quem o Brasil tem mantido fortes relações, sobretudo pelos BRICS. Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente vai aprofundar, analisar uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o Arthur Pimentel, que é presidente do Conselho de Administração da Associação de Comércio Exterior do Brasil. Doutor Arthur, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Uma honra, um prazer para nós. Prazer é todo nosso. Antes de começar a nossa entrevista aqui no Em Detalhes, eu queria te convidar para participar da nossa aula inaugural, da nossa pós-graduação do ICL. A gente já tem mais de 3 mil alunos e alunas inscritos junto com a gente, matriculados no curso Repensando o Brasil, que é a primeira pós aqui do ICL e também da FESP de São Paulo, que é uma das instituições de ensino superior mais tradicionais do nosso país. A gente desenvolveu essa pós-graduação inédita, a gente tem professores como Marilena Chauí, Muniz Sodré, Lindener Pareto e Renato Janine Ribeiro, que vai estar com a gente na quinta-feira, junto com o professor Gessé Souza, o nosso Gessé, para trazer essa primeira aula para a gente. Então, vem com a gente, né? A gente está reunindo esse elenco maravilhoso e às 8 horas da noite dessa quinta-feira, dia 3 de fevereiro, a gente vai ter ao vivo essa aula que vai ser gratuita e que você pode assistir junto com a gente. Para quem me acompanha em vídeo, está aí na tela: A Vingança dos Humilhados, como as elites condenaram os mais pobres à autodestruição. Essa experiência vai ser não só para os alunos da nossa pós, mas para você também que nos acompanha aqui todos os dias no ICL Notícias. Então, vale a pena, faz aqui a sua inscrição em detalhesicl.com.br para poder ter acesso à nossa aula gratuita. Agora sim, a gente vai para a nossa entrevista do Em Detalhes. Vamos lá então, doutor Pimentel. Eu quero começar falando dessa taxa extra de 25% do governo Trump, impactando principalmente parceiros comerciais dos Estados Unidos. Então, para citar alguns, a gente tem o próprio Brasil, o Canadá, que seria o primeiro, né, o mais impactado, o México. E aí eu queria citar aqui a The Economist, que observa que no ano passado dezenas de países propuseram ou introduziram já novas tarifas sobre as importações de aço. A maioria direcionou essas medidas para a China, né, que é apontada por inundar, vamos usar essa mesma expressão da The Economist, os mercados internacionais com metal muito barato, né? Falando aqui em termos de produção da China. E também a The Economist diz que essas tarifas ameaçam punir mais os aliados dos Estados Unidos justamente do que os inimigos e que podem acabar tendo um efeito reverso, prejudicando a própria economia estadunidense. E também não foi só a The Economist que disse isso, o New York Times também, o Financial Times, enfim, eles também alertam para isso. Eu te pergunto, para a gente começar a nossa conversa, Pimentel, até onde o Trump pode puxar essa corda? Muito boa observação. A gente vem acompanhando essa retórica, né? Até então era uma retórica do que
no que direcionava ao Brasil, né? E a partir de agora estamos no mesmo barco. Nós, da EB, acreditamos que o alvo estratégico do governo americano não são esses parceiros que você citou. Tá? Nós sabemos disso e eles sabem disso. É um tabuleiro de xadrez onde os Estados Unidos dispõem das peças com muita estratégia, sabendo quando, onde, como mexê-las. Tá? Você viu, quando ele se direcionou ao México, já deu uma recuada, já fez uma tratativa, a mesma coisa com o Canadá, e aí a China vai ser também, embora no nosso entendimento da geopolítica mundial, o grande foco americano é a China, né? Porque a China mexe com os interesses econômicos americanos, né? Face à sua, como você falou, é o preço aviltado, né? Fora do padrão internacional, né? Com os custos, com a logística. Então, o que a gente vê? A gente vê uma estratégia americana que tem que ter cuidado, sim, com as reverberações, retaliações que podem prejudicar o seu mercado interno. E com isso, eles redobram essa atenção no mexer dessas peças. Tá? O americano tem um cuidado muito forte com o seu mercado interno, né? Com o seu ambiente de negócios, tanto dentro de casa quanto no exterior. Eles são muito zelosos com isso. E todo esse impacto, todo esse reboliço, né? Que gera aflição, que gera desconforto, né? Econômico nas principais economias e em toda a cadeia, né? dos processos, esse impacto pode sim ter consequências mais fortes, talvez até não previstas pelos analistas americanos. Mas é uma situação que eles estão medindo, eles estão acompanhando, e cabe agora ao governo brasileiro ver o que vai ser de efetivo, né? Pois é, doutor. Nas negociações. Eu aqui para reforçar, então, na avaliação de vocês, é a produção de aço chinesa, né? Que tem essa sobreoferta de aço no mundo, que deveria ser o principal alvo. Aí, para a gente ter uma ideia, o que o Brasil produz de aço por ano, a China consegue produzir em 3 dias, para a gente ter uma ideia aqui do que a gente está falando em termos de produção. Agora, falando especificamente do Brasil, que vai ser afetado de qualquer forma, né? Independentemente de não ser o alvo principal, como o senhor coloca na sua avaliação, como é que isso vai pressionar a siderurgia nacional? A gente corre o risco de ver um cenário muito drástico? O que pode acontecer? Tipo, corte de empregos, enfim, queria te ouvir sobre esse impacto. Sem dúvida nenhuma, preocupante, porque 48% do volume de nossas exportações de aço são destinados aos Estados Unidos. Né? Então, é quase 50% dessa força produtora brasileira. Então, há que se tomar determinados cuidados, né, para que não haja muita ferida, né, nesse impacto. Temos aqui alguns parâmetros, algumas informações. O Trump já adiantou. Não. É uma regra geral, todo aço e alumínio que entrar no mercado americano vai pagar essa taxa. A gente sabe que na hora pontual, na negociação pontual, sempre haverá, né, flexibilização disso. Isso aí já é uma regra, né? Então, hoje o Brasil tem a Gerdau no mercado americano, né? Tem a CSN também do outro lado, mas isso não ameniza
a dor do exportador brasileiro, né? Então, o mercado brasileiro tem que se preparar, né, no seu chão de fábrica, nas suas cadeias logísticas, né, nos seus canais de comercialização, para ver. E cabe à indústria, cabe às entidades de classe oferecer ao executivo, né, que vai ser responsável pelas negociações através do Itamaraty, através dos técnicos do DECON, da SESEX, para oferecer as melhores condições, né? No passado, a gente já teve essa experiência, né, com taxação, e houve uma solução que amenizou, que minimizou o perde-perde, né, da negociação entre os dois lados, que foi a aplicação de cotas de exportação. Não sei se vai ser esse o caso presente, mas é uma possibilidade, que, pelo menos para amenizar esse primeiro impacto. Essa história das cotas, aqui a gente pode pensar em como foi o histórico, né? Porque em 2018 o Trump também alegou até as mesmas medidas para taxar em 10% o aço e o alumínio. Alegou medida de segurança nacional para isso, e aí foram se criando exceções, né? Pimentel incluindo, impactando o Brasil, flexibilizações que incluem aquele período ali do final do governo Trump, pegou o governo Biden também, e isso permitiu até que o Brasil permanecesse exportando o aço no mesmo nível do que em 2018, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, pensando aqui num impacto muito forte, né? Afinal, 25% é muita coisa. Existe um caminho para o Brasil vender esse excedente de material, pensando que a China ocupa tanto espaço, né, e que já é excedente? É possível substituir por outros parceiros comerciais? Eu sempre digo que em todo acirramento comercial, né, em toda discórdia, né, em todo ruído de negociação, abre-se uma janela que sempre vai ser uma oportunidade para o Brasil e para outras nações, sem dúvida, né? Acho que o Brasil está com uma experiência no mercado internacional muito boa, né? É respeitado. O nosso aço, embora não tenhamos uma quantidade razoável de siderúrgico, mas nosso aço é um aço de muita qualidade. Temos uma logística que pode atender outros países, né, outros mercados, e isso, sem dúvida, está no farol, né, dos negociadores, está no farol dos empresários, produtores e exportadores. Não é salutar, não é benéfico para a saúde de nenhuma economia. Também aproveito para perguntar como é que essa provável, né, de redução das vendas vai impactar no dólar aqui no Brasil, porque esse é um outro efeito, né? Além do dólar, eu acho que eu vou aproveitar para fazer duas perguntas em uma aqui para você, Pimentel, porque existe um possível efeito inflacionário, né? É um material, é um produto que afeta grande parte da nossa cadeia produtiva, porque basicamente tudo precisa de aço, minério de ferro, enfim. Então, queria saber desses dois impactos, como é que isso pode movimentar aqui a nossa economia também. Sem dúvida. Além do fator psicológico da economia, né, que existe, né, e que implica nesses movimentos de moeda, nessas oscilações, né, de cotações de dólar e de outras moedas, bolsa de valores, e principalmente um mal-estar, né, porque, bem ou mal, se tem uma consciência que será um status, uma situação passageira, né? O 25% não deve imperar, porque eu repito, na hora da negociação tete a tete, vai existir, né, aberturas, flexibilizações, como a história já mostrou em vários outros
em várias outras situações, né, que o Brasil esteve presente. Então, eu sempre digo que não há ideologia política capaz de superar uma vontade comercial. A vontade comercial é que gera, né? O fazer comercial é que impulsiona as economias. Vide China, é um exemplo bem claro, uma economia centralizada, né, que todos sabem, né, com preços subsidiados, né, com preços com rédea curta ali, né, e que repercute no mercado mundial com volumes estrondosos, né, tudo em mega escala e com preços que realmente ofendem, né, as economias. E os Estados Unidos se ressente disso. Tá? E o nosso aço tem qualidade suficiente, sim, para procurar essas oportunidades. Tá? Eu digo mais, os Estados Unidos prefere e sabe da qualidade do nosso aço, sabe da oportunidade da nossa logística, sabe da qualidade do nosso minério de ferro. Então, ele não vai abrir mão dessas variáveis, tá? Em troca de uma possível retaliação que o Brasil terá direito a fazer, tá? Não em outros setores, como estão alardeando aí, que eu acho que não tem um fundamento, mas dentro do próprio setor, que está sendo discutido, claro que há repercussões negativas para o próprio mercado interno americano, embora eles tenham todo esse cuidado para tentar minimizá-los. Eu acho importante contextualizar aqui, porque o senhor fala de retaliação em outros setores, né? Saiu na imprensa, na Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo publicou uma coluna dizendo que o Brasil ia reagir taxando plataformas de tecnologia. Então aqui a gente está falando de Meta, de Amazon, só que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele respondeu prontamente, negando. Depois a Secom fez a mesma coisa, enfim. Então só para contextualizar aqui. Agora, antes de eu passar a próxima pergunta aqui, Pimentel, para você, eu queria te perguntar o que o senhor entende por vontade comercial, só aqui para deixar um pouco mais claro para a nossa audiência. Eu estou chamando de vontade comercial, né? Essa força, né, aguerrida do comércio. Né? O comércio é que impera historicamente no mundo. Né? Vide, né, as grandes excursões, né, de abertura de mercados históricas, né? Independente do que a nação A, B ou C tem como dogma político, como cultura, né? Como religião. O que eu digo, essa vontade comercial é essa força do comércio que supera esses possíveis obstáculos, inclusive culturais, né? E principalmente ideológicos. Aí eu quero olhar aqui para os dados da balança comercial. A gente observa que o Brasil importa mais do que exporta nessa relação com os Estados Unidos desde 2009. Então, o Brasil tem registrado um déficit comercial nos últimos 16 anos, isso de acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento. Mas esse déficit, ele vinha diminuindo, né, nos últimos 2 anos. Primeiro, o que essa redução indica, Pimentel, eu te pergunto. E, em segundo lugar, levando em conta que os estadunidenses são os maiores importadores e também ocupam o segundo lugar entre os maiores vendedores do mundo, como é que fica o Brasil nesse papel? Aí eu pego como gancho o que o senhor estava falando a respeito da importância do Brasil nessa história. O aço brasileiro é importante para os Estados Unidos? Quer dizer, essa dependência é maior do que está parecendo? Verdade. Isso é um fato, né? Uma constatação, né, do próprio americano em algumas oportunidades, e informações dos próprios produtores nacionais, das próprias siderúrgicas nacionais, né, em passar esse dado, né, que o nosso minério de ferro é diferenciado, né, que a qualidade dos nossos produtos
secundários de aço são diferenciados, a tecnologia da nossa, a sustentabilidade dos nossos processos, né? O cuidado com o meio ambiente. Então, realmente, é uma constatação de mercado e o americano sabe disso, tem certeza absoluta. Por isso que eu repito, o Brasil não é alvo disso, a começar pelo próprio déficit, né, que foi diminuindo face a essa constatação de qualidade, que a gente pôde ir vendendo mais, pôde ir vencendo essas barreiras naturais comerciais entre países. Então, realmente, o foco é a China. E as suas, digamos, as suas tramitações, né, pelas logísticas internacionais até chegar a algum tipo de produto secundário nos Estados Unidos. E aí, pensando entre esses afetados, o senhor diz aqui que o foco é a China, mas a gente tem maior afetado o Canadá, a gente tem o Brasil, o segundo maior fornecedor de aço dos Estados Unidos, mas nessa história também tem Coreia do Sul, União Europeia, tem o México, né, entre afetados. Seria possível dar uma resposta para os Estados Unidos, aqui refletindo em bloco ao governo Trump, por algum meio de pressão internacional? E também pensando em pressão internacional, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, poderia intervir nesse caso, mesmo com essa instância de apelação paralisada há tantos anos? A China até entrou com um processo na OMC agora, né? Eu acho que é o mundo do tabuleiro do xadrez, né? É o movimento das peças que o americano sabe fazer muito bem. Então, cada movimento e cada peça dessa, eu acho que é medido com muita cautela, e eles não vão abrir mão de determinadas flexibilizações, de determinadas possibilidades de uma negociação específica, de um acordo, né? Até, como eu já citei, criando outros mecanismos, como cotas, né? ou outras ideias que possam surgir. Mas eu acho que até agora, e você vê, pediu já 2 dias para amadurecer, vamos ver o que vai acontecer lá para quarta ou quinta-feira, né? Nesse sentido. Uma coisa é soltar o rojão, né? 25%. Quem entrou, paga. Para entrar, tem que pagar 25%. Mas a gente sabe que existe interesses e interesses. E eu acho que faz parte do jogo, faz parte dessa estratégia americana, né? Dessa manutenção, cuidado, aumento de postos de trabalho, né? Aumento da potencialização fiscal deles. Então, é um conjunto de fatores que eles estão muito cientes e que vão saber negociar na hora. Agora, você falou também possibilidade de blocos. Face aí digamos, as características de cada produtor, talvez fique difícil, né, ele negociar ou se ele aceitar uma OMC da vida, né? Mas eu acho que ele vai tratar sentimento. Eu acho que ele vai tratar pontualmente. Vai negociar corpo a corpo. Individualmente, né? Com os países. Individualmente, justamente. Essa é a nossa visão. Aí, pensando nisso, que há muita especulação sobre qual vai ser a posição do Brasil para dar essa resposta ao anúncio do Trump, conforme as taxações se concretizem. E o governo brasileiro tem esse histórico, o Itamaraty também, de ter uma postura de conciliação. Como é que o senhor está avaliando essa postura que tem sido adotada até agora? E o que pode ser feito por parte do governo brasileiro também para dar uma resposta contundente? Eu queria até citar aqui a coluna do jornalista Jamil Chad, que tem apurado junto ao Itamaraty, né, de que o governo está prometendo agir com, abre aspas, serenidade e pragmatismo, fecha aspas, quando se fala dessas ameaças do Trump.
enquanto estava no terreno da retórica, eu acho que, salvo raríssimas exceções, o governo fez bem em se calar, esperar um fato concreto. Eu acho que agiu com inteligência, né? com uma postura madura, comercial madura. Agora sim, agora a gente tem um fato na mão, né? O tabuleiro está colocado aí, né? E eu acho que na área do executivo, o MDIC, ele já está se estudando, se preparando, né, para alimentar possível demanda do Itamaraty, né, do Ministério das Relações Exteriores, né, do próprio governo central, né, e de repente, até participar, eu acho que como deve, né, porque o MEDIC, a SESEX e o DECOM têm técnicos muito bem preparados e calejados nessa área de negociações. Né? Então, mais uma vez, eu acho que o Brasil vai se posicionar, né, com amadurecimento, né, com categoria, né, porque a gente tem que valorizar a qualidade do produto que tem. Está em jogo é a qualidade do produto que a gente tem. Isso é um diferencial nesse tabuleiro de xadrez. Aqui o Pimentel cita a SESEX, né, Secretaria de Comércio Exterior, e também o DECOM, que é o Departamento de Defesa Comercial. Só para a gente fechar nesse minuto final, Pimentel, eu queria ouvir a sua avaliação como uma resposta à altura. Qual seria a sua expectativa nesse caso de uma postura firme, mas que também não entre nessas declarações que instauram o caos, ou um terrorismo tarifário, ou fomenta ainda mais, né, a guerra comercial que está posta? Eu particularmente, já fui do MEDIC, trabalhei muitos anos lá, fui oriundo do Departamento de Operações de Comércio Exterior. A minha vida foi inteira no comércio exterior, CASEX, SESEX, né? Me aposentei dentro do DESEX e agora estou na AEB. Então, eu respeito muito a qualidade dos técnicos da SESEX, tá? Como um todo. O DECOM, principalmente, né, que tem o departamento específico, né, especializado nessa área, conta com eu diria, com experts, negociadores, né, eu diria até mediadores, é uma expressão talvez mais coerente com o que pode acontecer, né, numa mesa de negociação, e o Brasil tem que fazer isso. Vai para uma mesa de negociação, né? E vai apresentar os seus argumentos, né? As suas contrapartidas, a sua realidade, né? E vai discutir de igual para igual, dentro das diferenças existentes, é claro, né? Essa postura brasileira, que, repito, historicamente tem se mostrado muito eficiente nessas mesas de negociação, né, nesse ambiente, né, comercial. Quero muito te agradecer. O Arthur Pimentel é presidente do Conselho de Administração da Associação de Comércio Exterior do Brasil. Um prazer te receber, Pimentel. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado aí por essa oportunidade da gente trocar informações. Muito obrigado. Importantíssimo. Até mais. Quero agradecer muito a você também que ficou comigo aqui até o final da nossa entrevista. Agora a gente tem o Mercado Investimentos e, na sequência, vem aí o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes nas plataformas de áudio todos os dias, de segunda a sexta-feira, em qualquer momento do seu dia. Obrigada, até amanhã. Eu sou Renato Janine Ribeiro, professor do ICL na pós-graduação Lato Sensu que ele está lançando, e vamos começar as atividades do nosso curso no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, numa aula online, gratuita, minha e com o Gessé de Souza, em que nós vamos discutir a vingança dos humilhados. E estamos te esperando nessa aula, se inscreva, é gratuito.